Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso de Técnica e Condomínio do componente curricular Gestão Organizacional. Hoje a gente vai entrar no capítulo 7, que fala sobre a legitimidade e a legalidade nos processos de gestão. Então, quando a gente fala de condomínio, a base legal e que legitima as ações da gestão dentro dele se encontram alicerçados na Lei 4.591, que é a Lei do Condomínio, e também dentro dos artigos 1331 a 1358 do Código Civil de 2002. Então, são essas duas as principais bases legais e que legitimam as ações dentro de um condomínio. Então, o jurista Carlos Roberto Gonçalves, ele diz que o Código Civil disciplina o condomínio geral, tradicional ou comum, que pode ser voluntário, então está descrito nos artigos 1314 e seguintes, e também o condomínio necessário ou legal, que está no 1327 e seguintes, e o condomínio edílico, ou em edificações, que são os artigos 1331 e seguintes do Código Civil de 2002. E aí, no que o condomínio edílico, ele se diferencia do condomínio comum, certo? Pois no condomínio edílico, existem partes que são comuns e partes que são exclusivas, ao passo que o condomínio comum, existem multiproprietários onde todos detêm a propriedade em comum, sem individualizações. Dessa forma, o condomínio edílico pode haver em edificações, partes que são propriedades exclusivas, as unidades habitacionais, por exemplo, e partes que são propriedade comum dos condôminos, como corredores, salão de lazer, a guarita, certo? São todos partes comuns. Então, o condomínio geral e o condomínio edílico, vamos dar uma olhadinha em cada um deles. O condomínio geral, ele está regulamentado nos artigos 1314 a 1330 do Código Civil. E o que é condomínio geral? O condomínio geral, ele se caracteriza pelo fato de existir simultaneamente dois ou mais direitos de propriedade incidindo sobre o mesmo bem. Pode ser móvel ou imóvel, ou seja, a propriedade ela é dividida entre duas ou mais pessoas, condôminos que são proprietários de uma fração ideal do todo e por tal razão passam a ser denominados coproprietários, coproprietários ou simplesmente condôminos. Então vamos imaginar aqui uma situação. Imagina que existem dois irmãos ou duas pessoas e essas pessoas resolvam comprar um carro, certo? Esse carro ele é de uso comum, certo? De coparticipação dessas pessoas e ele não pode ser divisível, ele não é dividido, certo? Portanto, o condomínio geral aplica-se qualquer coisa, móvel ou imóvel que possua mais de um dono. Agora, o Código Civil de 2002 adota o termo condomínio edílico para se referir tanto aos condomínios verticais quanto aos condomínios horizontais de casa, por exemplo. Os condomínios edílicos, eles estão regulados na Lei 4.591, que é a Lei do Condomínio, de 64, e também nos artigos 1331 a 1358 do Código Civil. Nesse sentido, temos que o condomínio edílico refere-se exclusivamente aos imóveis, onde coexistem partes comuns e partes exclusivas. Por exemplo, num edifício residencial, o apartamento em si é a propriedade exclusiva, certo? E as partes como elevadores, piscinas, portaria, entre outros, são as partes comuns de uso de todos, certo? Propriedade de todos e de uso de todos. Sendo que cada condomínio é dono de seu apartamento, mais uma fração ideal das partes comuns. A outra situação que a gente precisa lembrar é que locatário não é condômino. Condômino é única e exclusivamente a pessoa que tem a propriedade da unidade, certo? Então, locatário não é condômino. Assim como a gente quando nasce passa a existir através da certidão de nascimento, o condomínio ele passa a existir
quando se faz a convenção de condomínio. Então, vamos dar uma olhadinha melhor nessa instituição. Então, os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários aos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas em edificação a serem construídas ou que estejam em construção, estejam em construção ou já estejam construídas, eles elaborarão por escrito a convenção de condomínio e deverão também, por contrato ou por deliberação em assembleia, aprovar o regimento interno da edificação ou do conjunto de edificações. E aí, a gente considera a convenção de condomínio aprovada e obrigatória quando a gente tiver reunido a assinatura de titulares de direitos, ou seja, no mínimo de 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio, ou seja, 2/3 dos condôminos. E isso a gente tem base legal no preâmbulo da Lei 4591 e também no artigo 1314 do Código Civil. Então, bora lá. A convenção de condomínio deverá conter, no mínimo, primeiro, a descrição das partes de propriedade exclusiva e as do condomínio com especificações das diferentes áreas. Segundo, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns, certo? Terceiro, o destino das diferentes partes que eu encontro ali naquele condomínio. Quarto, o modo de usar as coisas e serviços comuns. Quinto, encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as extraordinárias, certo? A outra situação é o modo de escolher o síndico e o conselho consultivo. O síndico ele vai ser eleito de quanto em quanto tempo, qual vai ser o tempo do mandato desse síndico, quantas pessoas vão compor o conselho consultivo do condomínio. Sexto, as atribuições do síndico, além daquelas que são previstas no Código Civil e na lei do condomínio, certo? E suas funções. O próximo seria o modo e o prazo da convocação das Assembleias Gerais dos Condôminos. Lembrando, a Assembleia sempre tem que ter pelo menos uma vez ao ano, uma Assembleia Ordinária para deliberação do orçamento, para que se possa fazer também a prestação de contas, então, no mínimo, uma vez ao ano. E o quórum, ou seja, o número mínimo de condôminos, para que se façam as diversas votações dentro das assembleias, certo? A forma de contribuição para a constituição do fundo de reserva. Lembra, a gente precisa, além de pagar a taxa de condomínio, contribuir para um fundo de reserva. Ou seja, esse fundo de reserva ele vai ser usado sempre que houver uma situação de extrema necessidade que não foi prevista dentro do orçamento. É realmente necessário que se tenha. A outra situação é a forma e o quórum para as alterações da própria convenção, certo? Normalmente, quando você precisa fazer a alteração da convenção do condomínio, você precisa de um quórum de no mínimo 2/3 dos condôminos, certo? A forma e o quórum para aprovação do regimento interno, quando não incluídos na própria convenção, certo? Então, além das cláusulas acima mencionadas e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção deverá determinar o seguinte: a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições do condomínio para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Como é que vai ser feita essa taxação? O seguinte seria a forma da administração do condomínio. O condomínio ele vai ser administrado por um síndico que é morador, ele vai ser administrado por um síndico profissional, a gente vai usar uma administradora para ajudar na gestão e assim por diante. Terceiro ponto, a competência das assembleias, forma de sua convocação e fórum exigido para as deliberações, certo? O que eu posso discutir ou não dentro da assembleia, certo? Como é que eu faço para informar os condôminos que vai haver uma assembleia? E qual é o quórum, o mínimo de pessoas que necessitam estar lá para poder votar ou deliberar? O outro ponto são as sanções. As sanções é que estão sujeitos os condôminos
ou possuidores. Ou seja, toda vez que um condômino ou possuidor ele não respeita o regimento interno, ele vai sofrer uma pena. E como é que são as penas? Quais serão essas penas, como elas vão ser aplicadas e assim por diante. E eu também preciso ter o meu regimento interno, ou seja, aquilo que vai regrar o meu dia a dia dentro do condomínio. Concluída a convenção, feito o regimento interno, ele pode ser feito tanto por escritura pública ou por um instrumento particular, ele deve ser registrado no cartório de registro de imóveis, certo? Da localidade do imóvel, bem como a averbação de suas eventuais alterações. Então, eu preciso fazer essa convenção, eu preciso redigir um contrato e esse contrato, ele precisa ser público e registrado no cartório, certo? Considerando o regimento interno, esse faz parte integrante da convenção de condomínio e ele deve também ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Então, além da convenção de condomínio, eu preciso também ter o meu regimento interno registrado no cartório, para que ele seja obrigatório e que todas as seus direitos, seus deveres sejam aplicados, possam ser aplicados. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a todos e até a próxima.